A paz do Senhor, amados, vencedores e vencedoras em Cristo Jesus. Aqui quem vos fala é o reverendo missionário Everton. Em nome de Jesus Cristo, eu tenho uma palavra abençoadora para a sua vida aí, sua casa e sua família, em nome de Jesus. Pega a visão aí, ó, que vem do alto, ó, em nome de Jesus, ó, lá do alto, ó, lá do céu, ó, vem lá do alto, lá do céu. Pega essa visão aí, em nome de Jesus Cristo. Sabe, às vezes a gente se encontra aqui na face da terra, sabe como? Desanimado, não é? O desânimo bate na gente de tal forma e a gente fica ali desanimado, sem ânimo para fazer nada, sem ânimo para passear, sem ânimo para se divertir, sem ânimo para estar até junto das pessoas, conviver com as pessoas, né? Estar ali batendo um papo, uma conversa, né? Sem ânimo para ir a uma praia, sem ânimo para viajar, sem ânimo para trabalhar, sem ânimo para tudo. Bate um desânimo na gente, não é? Né? Quem nunca se sentiu desanimado, né? Quem nunca se sentiu desanimado? Mas ó, tem uma palavra de Deus para você, vinda do alto, ó, lá de cima, ó, lá do trono, ó, lá do trono de majestade e glória, lá de cima, tem uma palavra vinda para você, lá do alto. Deus manda falar contigo agora, vindo lá de cima, ó, não é minha não, tá? Não é minha não, eu não sou nada, sou apenas um instrumento, porta-voz de Deus para a sua vida, para abençoar a sua vida. Como eu também estou sendo abençoado também, nesse dia também aqui agora, nesse exato momento, tá? Deus falou ao meu coração e eu falo para você, tende bom ânimo. Senhor Jesus Cristo hoje está falando para mim, ó, para você, ó, tende bom ânimo. Você precisa receber isso, ó, ter bom ânimo. Ah, mas aí você deve estar falando, né? Aí é fácil. Ter ânimo como? Passando por luta, passando por enfermidade, passando por dificuldade, passando por tribulação, passando por perseguições. Ter ânimo como? Como é que eu vou ter ânimo desse jeito? Como é que eu vou me animar dessa forma? Para passear, para, sei lá, curtir a vida, curtir esse céu lindo que Deus deixou, essa praia. Como é que eu vou ter ânimo? Passando por todas as lutas que eu estou passando. Não é? É fácil, você deve estar falando isso. Eu também já passei isso lá atrás, eu sei que é isso. Eu sei que é isso. Mas eu tive que buscar, ó, em Cristo, buscar em Deus ânimo. Buscar em Deus ânimo. Ele disse para mim, ó, tende bom ânimo. Eu venci o mundo, vós também vencerás. Se perseguirem a mim, perseguirão também a vós. Mas eu venci o mundo e vós também vencerás. Tende bom ânimo. Tende bom ânimo. Ah, mas aí você deve estar falando, né? Poxa, então, se é para ter ânimo, me dá uma palavra então. Ah, você quer uma palavra vindo de lá de cima? Vindo de lá de cima? Tá bom, tem a palavra para você em nome de Jesus, não é, Deus? Né? A palavra que o Senhor está enviando? Tá bom, fala com eles aqui agora, como o Senhor está falando comigo. Ó, escuta agora a voz de Deus agora. Certo dia, estavam os discípulos, sabe como? Em alto mar, sabe, no barco, em alto mar, com o vento, sabe como? O vento açoitando o barco, com o vento açoitando ali, ó, sabe, o barco. As ondas fortes batiam no barco, as ondas fortes batiam no barco. Os discípulos começaram a ter medo, começaram a tremer, começaram a ficar apavorados com aquelas ondas batendo no barco, o vento soprando o contrário. Quanto mais eles remavam, mais as ondas batiam no barco, mais o barco se afastava, mais eles eram levados pelo vento, pelas pancadas das ondas, sabe? Eles eram levados, eles ali estavam tremendo de medo ali, sabe? Clamando a Deus, sabe? Pedindo a Deus uma ajuda ali, não é assim? Não é assim a nossa vida? Quando a gente está passando por aflições, por luta, a gente clama a Deus, a gente ora a Deus, a gente busca a Deus,
a gente invoca Deus, e Deus ele nos ouve, ele sempre nos atende. E eles estavam ali, sabe? Com as ondas batendo no barco ali, louvado seja o nome do Senhor. O vento soprando ao contrário, sabe? Mas de repente eles avistam alguém andando sobre as águas, vindo ao encontro deles, andando sobre as águas, aqui ó, as águas, ó. Olha o que o Senhor quer que você faça, ó. Ei, tem bom ânimo, hein? Ande sobre as águas. Ande sobre as águas. Entendeu? Não deixa o vento te parar, não. Não deixa, não. O vento te parar, não. Não deixa os embates das ondas, as batidas das ondas te parar, não. Não deixa, não. Não deixa te paralisar, não. Anda sobre as águas aqui, ó. Ó. Tô andando sobre as águas aqui, ó. Ó. Andando sobre as águas, ó. Aqui, ó. Águas. Tá vendo? Aí a palavra de Deus diz que veio uma pessoa de encontro a ele andando sobre as águas. E eles olharam assim e começaram a sentir mais medo ainda, achando que era um fantasma. Entendeu? Achando que era um fantasma e começaram a ficar com temor. Entendeu? É assim que o inimigo faz, ele tenta colocar medo onde não existe perigo. Porque o Salvador está ali presente, se faz presente, entendeu? Até que Jesus fala para eles assim, ó, tem de bom ânimo, sou eu. Jesus falando, ó, tem de bom ânimo. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. E ali, Pedro tomando a palavra, Pedro pega e fala, Senhor, se é o Senhor mesmo, se és tu mesmo, Senhor, permita-me então andar sobre as águas e ir ao teu encontro. Permita-me andar sobre as águas e ir ao teu encontro. Jesus falou, vem Pedro, vem ao meu encontro. Jesus deu ordem a Pedro para andar sobre as águas. E ele ali começou a andar sobre as águas. Para pensar quando Pedro foi para descer do barco. Os discípulos devem ter falado, Pedro, não faz isso não, Pedro. Tá muito perigoso, tu vai sair do barco, tu vai afundar, Pedro. Tu vai morrer afogado, Pedro. Não faz isso aí não, Pedro. Tá muito perigoso. Para pensar. Entendeu? Sempre vai ter palavras contrárias, né? Palavras negativas, né? Para você não ver o sobrenatural de Deus. Sabe? Mas diz a palavra de Deus que Pedro desceu do barco e começou a andar, começou a caminhar. Vai, caminha aí sobre a dificuldade aí. Faz o que eu estou fazendo aqui também, ó. Em nome de Jesus, ó. Ele quer que você faça isso. Pedro começou a caminhar sobre as águas. Aí o Senhor percebeu que Pedro estava muito altivo, se sentindo. Então o Senhor permitiu o vento soprar um pouco mais forte. E quando o vento soprou, louvado seja o nome do Senhor, diz a palavra de Deus que Pedro parou de olhar para Jesus e olhou para o vento. Quando a gente olha para o vento, a gente afunda. Quando a gente olha para a dificuldade, a gente afunda. Quando a gente olha para as lutas, a gente afunda. Quando a gente olha para as enfermidades, a gente afunda. Mas quando a gente para olhar para Cristo, a gente anda sobre a dificuldade. E diz a palavra de Deus ali, louvado seja o nome do Senhor, que quando Pedro começou a afundar, ele olhou para Jesus e falou, Senhor, não te dá que pereço? Sabe o que Pedro estava falando? Vai deixar eu morrer aqui nesse lugar, afogado diante dos discípulos? É isso mesmo? Jesus estendendo a mão para ele, levantou ele, segurou pela mão, levantou, colocou sobre as águas e disse, homem de pouca fé, por que duvidaste? Por que duvidaste? Não é assim que acontece na minha vida e na sua vida? Muitas das vezes a gente duvida, né? Das ordens que Deus dá a nosso respeito. Não é? Ele dá as ordens, né? Mas a gente duvida. Aí até fala assim, vou orar a Deus. Vou ver se isso é de Deus mesmo, se isso partiu de Deus mesmo. Não é? É porque você não tem convicção na tua intimidade com Deus. Porque quem tem intimidade com Deus, quem vive em comunhão com Deus, é íntimo de Deus, conhece a voz de Deus e sabe quando é Deus que está falando. Se o Senhor mandou andar sobre as águas, eu vou andar. Se o Senhor mandou andar sobre as dificuldades, eu vou andar. Se o Senhor mandou andar sobre as ondas, eu vou andar. Se o Senhor mandou andar sobre as lutas, eu vou andar. Entendeu? Porque o Senhor está mandando. É isso que Deus está falando para você. Ande sobre as dificuldades. Ande sobre as lutas.
ande, sabe? E ali Jesus estendeu as mãos ali para Pedro, levantou ele, ergueu, botou em cima das águas e falou assim: Pedro, vamos andar agora sobre as águas comigo, de mão dada, que a gente tem que voltar para o barco, Pedro. Só que o barco não estava ancorado, as ondas estavam batendo no barco, o vento era contrário. Quanto mais eles remavam, mais o vento soprava e levava o barco para longe. E ali, louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. É muito gostoso andar sobre as águas aqui, ó. É muito gostoso. Isso não é para qualquer um não, hein? Isso não é para qualquer um não, hein? É só para você aí, ó, que tá tomando posse aí em nome de Jesus Cristo, dessa potente e poderosa palavra vinda lá do alto, ó, dele, do trono de Deus. Isso é para você aí, ó, parar de ficar andando sobre, sabe, ficar olhando para os problemas, para a luta, a dificuldade, e você passar a andar sobre as águas, sabe? Aí, olha o que aconteceu. Jesus de mão dada com ele: vamos, Pedro, andar sobre as águas, vamos voltar para o barco. E ali eles começaram a andar sobre as águas, até o barco. O vento estava soprando, as ondas estavam batendo no barco. Mas isso não era dificuldade para Jesus não, porque Jesus tem o controle de todas as coisas. Ele tem poder sobre todas as coisas, porque foi Ele que criou todas as coisas. A palavra de Deus diz que tudo foi criado por Ele, e por intermédio dEle, e para Ele são todas as coisas. Tudo foi criado por Deus. Tudo foi criado pelo Senhor, para que eu e você possamos desfrutar. Louvado seja o nome do Senhor. E diz a palavra de Deus que eles caminharam de volta para o barco. E ali entraram para o barco. E ali aquele medo passou. É isso que o Senhor está fazendo hoje contigo, agora nesse exato momento. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Tudo aquilo que estava trazendo medo para você, sua casa e sua família, Deus hoje está jogando por terra, está dando vitória a você, em nome de Jesus, para a honra e para a glória do Senhor, está dando vitória para você, em nome de Jesus, tá? Tome posse dessa palavra em nome de Jesus Cristo. As ondas não vão mais amedrontar você, os açoites não vão mais amedrontar você, as pancadas das ondas não vai mais amedrontar você, porque Jesus Cristo está segurando nas tuas mãos e te trazendo de volta para o barco dele. Entra para o barco de Jesus. Tem de bom ânimo, tem de bom ânimo. Entra para o barco de novo. Entra, você precisa entrar de novo para dentro do barco. Quando você se sentir seguro, Jesus vai fazer você voltar a andar sobre as águas. Amém? Receba essa palavra aí em nome de Jesus Cristo. Sabe, que está abençoando hoje a sua casa, a sua vida, a sua família. Aqui, ó. É muito gostoso andar sobre as águas, é muito gostoso. Aí, ó. Aí, que bênção, aí, que bênção. Toma posse em nome de Jesus, tá bom? Passa a olhar com os olhos de Deus. Passa a enxergar com os olhos de Deus. Que toda dificuldade, toda luta, todo vento contrário, toda onda forte, sabe? Tá no controle de Deus, tá no controle de Jesus Cristo. Tá bom? Fiquem com a paz do Senhor Jesus Cristo. Um beijão, um abraço a todos em nome de Jesus. Amém.